Êxodo, capítulo 4, o verso 18. Amém? Diz assim: Então foi-se Moisés e voltou para Jetro, seu sogro, e disse-lhe: Eu irei agora e tornarei a meus irmãos que estão no Egito para ver se ainda vivem. Disse, pois, Jetro a Moisés: Vai em paz. Disse também o Senhor a Moisés em Midian: Vai, volta para o Egito, porque todos os que buscavam a tua alma morreram. Tomou, pois, Moisés, sua mulher e seus filhos, e os levou sobre um jumento, e tornou à terra do Egito. E Moisés tomou a vara que Deus havia lhe dado, e disse o Senhor a Moisés: Quando voltares ao Egito, atenta que faças diante de Faraó todas as maravilhas que tenho posto na tua mão, mas eu endurecerei o seu coração, para que não deixe ir o povo. Então dirás a Faraó: Assim diz o Senhor: Israel é meu filho, meu primogênito, e eu te tenho dito: deixa ir o meu filho, para que me sirva, mas tu recusaste deixá-lo ir. Eis que eu matarei a teu filho, o teu primogênito. Amém? Podemos sentar? Da última vez que nós falamos aqui em Êxodo, da última vez que eu preguei aqui em Êxodo, nós vimos uma peleja entre Deus e Moisés. Deus dizia: vai, Moisés, lá, que vai dar tudo certo. Eu sou contigo, Moisés. Moisés: não, Senhor, mas eu não faço isso, eu não sei nada, eu não consigo nada, eu não posso nada. Aí Deus: mas Moisés, eu estou mandando você ir, Moisés, vá-se embora. E Moisés: não, Senhor, mas e isso, e aquilo, e vai dar certo? Será que vai ser assim mesmo? E Deus: Moisés, vá-se embora. Teve uma hora que a ira do Senhor se acendeu contra Moisés, e Deus então diz assim: Moisés, acabou a conversa, você vai e pronto. Não tem mais conversa não, acabou a conversa. Agora, o texto que acabamos de ler é Moisés já rendido. Nessa hora Moisés já aceitou que é ele que vai e pronto. Deus já havia decidido e já havia separado ele para ir. E ele volta para casa depois daquela visão que ele tem no capítulo 3, onde ele chega-se ali diante do Senhor e a sarça não se consumia, e essa conversa dura até aqui, o capítulo 4, verso 17. O capítulo 18, Moisés desiste de pelejar com Deus, aceita a vontade de Deus e vai para casa. Chega lá, fala com o sogro e diz assim: eu vou voltar para casa, eu vou voltar para a minha terra, eu vou ver se os meus irmãos, os meus familiares ainda vivem, e eu vou voltar. E Jetro diz assim: vai em paz. Jetro era o sogro de Moisés. E ele volta. E o Senhor, ainda quando ele está em Midian, fala com ele, dando as últimas instruções a ele, falando como ele deveria proceder diante de Faraó e o que aconteceria lá. Pois Deus deixa claro para Moisés que a tarefa a qual ele vai desempenhar não será fácil. Porque não será simplesmente Moisés chegar lá e dizer assim para Faraó: olha, Deus mandou eu vir aqui dizendo que esse povo aqui, que é escravo de vocês, escravo aqui no Egito, é todo mundo povo dele. E ele quer que esse povo agora saia daqui do Egito, vocês deixem esse povo ir embora. Agora pense Faraó olhando uma situação dessa. Olhando aqui mesmo sentado, a gente já acharia impossível isso acontecer. Aí diz: mas rapaz, Faraó ganhava tanto, tinha tanto lucro com aquele povo, ia simplesmente deixar aquele povo ir embora assim? Com certeza não. E Deus ainda diz assim: olha, você vai lá diante de Faraó e vai fazer tudo que eu mandei você fazer, mas ele vai endurecer o coração e não vai deixar o povo ir. Deus deixa claro para Moisés que naturalmente já seria difícil, mas seria ainda pior, porque o coração de Faraó estaria mais endurecido ainda. Faraó não deixaria de forma nenhuma aquele povo sair. E o tema a qual esse texto nos traz é o retorno de Moisés. E a pior das aflições.
Nós cremos em Deus, sim ou não? Nós temos fé em Deus. Mas o que é fé? Geralmente, quando a gente escuta essa pergunta, a gente vai citar Hebreus 11, capítulo, verso 1, né? A fé é a certeza de coisas que se não vê, mas é a certeza de coisas que se não vê, mas de que se esperam. A gente vai citar isso. Bem, mas fé não é acreditar que coisas difíceis ou impossíveis vão acontecer. Isso não é fé. Fé também não é crer que sempre as coisas vão dar tudo certo. Fé não é crer que sempre vai ser tudo uma bênção. Ao contrário do que louvam muitos hinos, agora é só vitória, agora é só vitória, é só vitória, é só vitória, a luta acabou, a prova foi embora e agora é só vitória. Ao contrário do que cantam esses hinos, fé não é acreditar que a vida cristã é somente vitória. Não é. E nós, na prática, temos essa experiência. Nós sabemos que existem vitórias. Existem momentos de bênçãos do Senhor em nossa vida. Mas existem também momentos de dura dificuldade. Existem momentos ruins. Existem momentos que a gente não gostaria de passar. Existem momentos que a gente olha e diz assim: meu Deus, me tira daqui, eu não quero estar passando por isso. Fé é quando cremos em Deus, independentemente se o impossível vai acontecer ou não. E se Deus não quiser fazer o impossível, a gente vai deixar de crer nele? Viraremos as costas? E se aquela situação difícil não se resolver, a gente vai embora e dizer para Deus: olha, o Senhor não está contribuindo com os meus planos. Fé é quando continuamos crendo, mesmo se tudo não der certo. Fé é quando nós continuamos perseverando nos caminhos do Senhor, mesmo quando tudo não dá certo. Isso é fé. Fé é acreditar que o Senhor está no controle de tudo, apesar das situações dizerem para nós que não. Quando o povo de Israel, lá na frente, se vê em grande dificuldade, em grande aperto após o exílio, Deus envia Malaquias para falar com ele, porque eles estavam desprezando o culto ao Senhor por causa dos seus pensamentos. Os pensamentos dele era dizer assim: Deus não nos ama, porque se Deus nos amasse, a gente não estaria passando por esse tipo de dificuldade. E Deus responde para eles: eu amo vocês. E sabe qual é a certeza que eu dou para o meu amor por vocês? Não era Jacó, irmão de Esaú. Todavia, amei Jacó, porém aborreci Esaú. Qual que é que Deus estava dizendo para ele? Eu escolhi vocês, podendo escolher qualquer outro. Essa é a prova do meu amor. Eu poderia ter escolhido qualquer um, mas eu escolhi vocês. É nisso que se revela o amor de Deus, não em que tenhamos todas as bênçãos e sempre momentos bons em nossa vida, mas no fato de nós não merecermos nada e Deus nos ter escolhido ainda assim. Aí é que se revela o amor de Deus. Deus nos ama, apesar de nós não merecermos este amor. E Deus nos escolheu para hoje estarmos aqui e sermos povo dele, apesar de não merecermos ser este povo, apesar de não termos feito nada para sermos povo de Deus. Deus nos amou e nos fez povo seu e ovelha do seu pastoreio, como diz o Salmo. Em Apocalipse, nós vamos encontrar uma igreja a qual Deus diz a ela assim: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Mas é interessante que, se a gente olhar o contexto não é a forma que geralmente as pessoas citam. As pessoas citam esse texto dizendo assim: sejam fiéis até quando vocês morrerem. Mas o texto não está dizendo isso. Porque anteriormente, Jesus havia dito para aquela igreja: Satanás há de lançar alguns dentre vocês na prisão. E vocês serão torturados e mortos. Sejam fiéis até a morte, e vocês receberão a coroa da vida. Não é que Deus estava dizendo assim para eles: olha, fiquem firmes até vocês morrerem. Ele diz assim: não, fiquem firmes, porque vocês vão morrer. O dia da morte de vocês está próximo. Fiquem firmes.
E se a provação não passar? E se o dia ruim não passar? E se o plano de Deus for que nós venhamos vivenciar dias ruins? Nós questionaremos Deus? Nós colocaremos Deus contra a parede? Bem, nós veremos nesse texto que quando Moisés retorna, a pior das aflições vai acontecer para este povo. Esse povo vai ser torturado de forma terrível. Mas vamos seguir o texto. Após ele dizer que retornará, no verso 18 até o 23, o texto continua, verso 24. E aconteceu no caminho, numa estalagem, que o Senhor o encontrou e o quis matar. Então Zípora tomou uma pedra aguda e circuncidou o prepúcio de seu filho e o lançou a seus pés. E disse: certamente me és um esposo sanguinário. E desviou-se dele. Então ela disse: esposo sanguinário, por causa da circuncisão. Esse talvez seja um dos textos mais difíceis de interpretação aqui em Êxodo. Mais difícil. Se você notar e procurar na internet, você não vai encontrar ninguém pregando aqui, dizendo o que é que aconteceu aqui nesse texto. Não tem. Não tem. Por que que o Senhor, logo após mandar Moisés voltar, quando Moisés está voltando, já saiu de Midian, Deus vai atrás de Moisés e tenta matar Moisés? Por que que Deus fez isso? E a resposta está aí, quando Zípora circuncida o seu filho, Gerson, o primeiro filho de Moisés. Moisés conhecia a lei de Deus. Quando Deus dá uma lei a Abraão, lá atrás, diz assim: todo macho de sua descendência deve ser circuncidado no 8º dia. Esta é a minha aliança para com você. Moisés sabia dessa lei. Mas Moisés foi criado no Egito, foi criado na casa de Faraó, fugiu, passou mais 40 anos, agora na terra de Midian, esqueceu-se das leis do Senhor, de certa forma. E acabou por não cumprir essa parte da aliança dentro de sua casa, em sua família. E o que é que acontece? Ele vai voltar para relembrar o povo das alianças de Deus, mas ele ainda não cumpriu as alianças de Deus perfeitamente na família dele. E Deus vai ao encontro dele e começa a, de alguma forma, ali tentar matá-lo. E sua esposa entende o que está acontecendo e pega uma pedra que é dito aqui como pedra aguda. Os estudiosos vão entender como uma pedra cerimonial. Era uma pedra utilizada para fazer corte mesmo. E ela então faz aquilo que a lei do Senhor ordenava. Ela circuncida o filho dela. E Deus agora sai dali de onde estava Moisés. Permite que Moisés volte. Por quê? Porque a aliança de Deus precisa ser cumprida perfeitamente. Deus não volta atrás em suas promessas, em seus ditos. A palavra de Deus tem de cumprir-se. Ainda que os céus e a terra passem, as palavras do Senhor têm de cumprir-se. Elas não passarão. E estava Moisés agora voltando, sem cumprir a lei do Senhor direito. E Deus disse assim: não, para andar comigo e para fazer a minha obra, tem que cumprir a minha lei direito. Isso traz uma aplicação para a nossa vida. Não tem como a gente fazer a obra do Senhor de qualquer jeito, agindo de qualquer jeito. Nós fazemos a obra do Senhor de conformidade com a lei do Senhor. Nós fazemos a obra do Senhor de conformidade com o que a Bíblia ensina a fazer. Na casa do Senhor, no culto do Senhor, nas coisas do Senhor. Nós não fazemos do nosso jeito, nós fazemos da forma que Deus nos ensinou a fazer em sua palavra. Bem, e o texto segue, e o verso 27 inicia. E do verso 27 até o 31, nós vamos ver a chegada de Moisés. Verso 27, disse também o Senhor a Arão: vai ao encontro de Moisés ao deserto. E ele foi, encontrou no monte de Deus e o beijou, e declarou Moisés a Arão todas as palavras do Senhor que o enviara, e todos os sinais que lhe mandaram. Então foram Moisés e Arão, e ajuntaram todos os anciãos dos filhos de Israel, e Arão falou todas as palavras que o Senhor falara a Moisés, e fez os sinais perante os olhos do povo, e o povo
e ouviram que o Senhor visitara aos filhos de Israel e que via a sua aflição, inclinaram-se e adoraram. Tudo que Deus havia dito a Moisés se cumpre aqui nesse texto. Deus havia dito a Moisés, volta. Moisés, fala lá com os anciões do povo. O povo vai te ouvir, o povo vai acreditar que eu te enviei. Está aqui os sinais, faz tudo que eu estou te mandando e o povo vai te ouvir. E é exatamente o que acontece. Moisés volta, Moisés se encontra com Arão, conta tudo que Deus havia falado com ele lá atrás, lá em Êxodo capítulo 3, e agora eles chegam diante dos anciões do povo, falam com o povo, fazem os sinais diante do povo, o povo crê no Senhor, o povo se prostra diante do Senhor, o povo adora o Senhor. Tudo o que Deus havia dito a Moisés acontece. Deus cumpriu perfeitamente aquilo que ele havia dito. Aqui nós vemos o encontro de Moisés com Arão e o anúncio de Moisés ao povo. O povo fica agora informado que Deus está vendo a sua aflição e vai mudar aquela situação do povo, porque Deus havia dito que os tiraria dali. E agora eles ficam sabendo de que Deus vai tirar eles dali. Mas no capítulo 5, eles vão para quem tem autoridade para tirar aquele povo dali. Eles já falaram com os anciões do povo, eles já falaram com o povo, e agora eles vão falar com Faraó. Capítulo 5, verso 1 até o verso 5. Eles vão até o Faraó. E depois, verso 1, capítulo 5. Foram Moisés e Arão, e disseram a Faraó, assim diz o Senhor Deus de Israel, deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Mas Faraó disse, quem é o Senhor? Cuja voz eu ouvirei, para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei Israel. E eles disseram, o Deus dos hebreus nos encontrou. Portanto, deixa-nos agora ir caminho de 3 dias ao deserto para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor. E ele não venha sobre nós com pestilências ou com espada. Então disse-lhe o rei do Egito a Moisés e Arão, por que fazeis cessar o povo das suas obras? Ide a vossas cargas. E disse Faraó, eis que o povo da terra já é muito, e vós os fazeis abandonar as suas cargas. A resposta de Faraó disse assim, quem é Deus? Quem é esse Senhor que você está dizendo aí, que falou com você? E quem é ele, para eu ouvir o que ele está dizendo? Eu não vou ouvir esse Deus, e nem tampouco vou deixar Israel sair daqui não. Vai mudar nada. Você já não vê que o povo tem muito trabalho a fazer, o povo também é muito. Agora você vem com essas conversas para o meio do povo, para que o povo deixe de trabalhar como estava trabalhando. Imediatamente, quando Moisés e Arão saem dali, começa o verso 6 até o verso 19. Na mesma hora, o faraó manda chamar os seus soldados que estavam no meio do povo, cuidando para que o povo fizesse a obra direito. E ele diz para aquele povo, olha, esse povo está com muito tempo livre, estão trabalhando pouco demais, porque eles ainda estão arrumando tempo para arrumar a história de Deus aí, ainda estão com conversa de adorar a Deus, estão com muito tempo livre. Sabe o que vocês vão fazer? Vocês não vão dar mais palhas a ele, para eles fazerem os tijolos. Não vão. Eles vão ter que continuar construindo a cidade e fazendo a mesma quantidade de tijolos que antes, mas sem palha agora. Que eles procurem a palha, que eles façam os tijolos, que eles entreguem a mesma quantidade de tijolos e que eles construam aquilo que tem de construir. E agora aqueles soldados do faraó vão até os líderes do povo e dizem, olha, o faraó mandou dizer a vocês que a gente não vai dar palha mais a vocês não, vocês que vão ter que procurar. Se espalhem aí, procurem no Egito, onde tiver palha, e vocês mesmos caçem as palhas para vocês, e vocês mesmos cuidem de fazer os tijolos, e cuidem da construção, e cuidem de tudo aí, que não vai ter mais nada, vocês vão ter que trabalhar. Aí, rapaz, o povo vai até o faraó. Os principais dos hebreus chegam lá, o faraó diz, faraó, o que é que aconteceu? Por que o Senhor nos oprime tanto? O que é que nós fizemos ao Senhor para que o Senhor procedesse assim com a gente? E ele diz assim,
Vocês estão ociosos. Ou seja, vocês estão com muito tempo livre. Vocês estão muito à vontade. Ou já estão com historinha de sair daqui para adorar um Deus? Vocês não estão com muito tempo livre. Não vou mudar nada, vai continuar sendo assim. Vocês vão procurar palha, vocês vão ter que fazer o mesmo número de tijolos, vocês vão ter que continuar construindo aquilo que tem de construir. E vai ter que ser entregue o mesmo número todos os dias. Era impossível fazer isso. Era impossível você catar a palha, fazer o tijolo e o tijolo ser entregue com a mesma quantidade que antes, se eles procedessem assim. E durante alguns dias, aqueles homens não conseguiram fazer o que o faraó estava pedindo. E o que é que acontecia? Como eles não conseguiam, eles eram açoitados. E quando esses homens que foram falar com o faraó descobriram o que é que estava acontecendo, porque o faraó estava tratando eles tão mal, eles encontram-se com Moisés. E eles dizem a Moisés: Moisés, até o nosso cheiro, Moisés, se tornou odioso para Faraó. Faraó agora nos tem grande ódio, nutre contra nós grande rancor, por causa do que você fez, Moisés. As nossas cargas só pioraram. E agora eu quero que você preste bem atenção. Moisés era a resposta de Deus para as orações deles. Eles estavam orando, dizendo assim: Deus, veja o que esse povo está fazendo com a gente. Veja os trabalhos que eles estão fazendo com que a gente trabalhe. Eles estavam amargurados de alma. A situação era muito difícil. E o clamor deles chega diante de Deus. E Deus vai lá falar com Moisés e traz Moisés. Quando Moisés chega, as coisas, ao invés de melhorarem, pioram. Aqui está o teste da verdadeira fé. Quando a gente vê o verso 31 do capítulo 4, que Moisés chega e diz que Deus vai libertar eles, o que é que eles fazem? Adoram a Deus, eles creem no Senhor. Mas vejam comigo, o capítulo 5, verso 20. E encontraram a Moisés e a Arão, que estavam defronte deles quando saíram de Faraó. E disseram-lhes: o Senhor atente sobre vós e julgue isso, porquanto fizeste o nosso cheiro repelente diante de Faraó e diante dos seus servos, dando-lhes a espada nas mãos para nos matar. Então tornou Moisés ao Senhor e disse: Senhor, por que fizeste mal a este povo? Por que me enviaste? Porque desde que entrei a Faraó para falar em teu nome, ele maltratou a este povo, e de nenhuma sorte livraste o teu povo. Cadê a fé do povo? Aquele povo que quando Moisés chegou disse assim: Deus vai libertar vocês, Ele me visitou, Ele falou comigo, Ele me deu esses sinais, e o povo creu, e o povo adorou ao Senhor. Agora o povo diz assim: olha, Moisés, que o Senhor está vendo o que você fez com a gente, viu, Moisés? Deus está vendo. Cadê a fé do povo? Foi exatamente por isso que eu comecei perguntando: cremos em Deus de verdade? E se as coisas não melhorarem, será que a gente vai continuar crendo? Ou será que a gente vai virar as costas e fazer igualzinho esse povo? Essa é uma grande realidade, meus irmãos. A fé verdadeira, ela não se prova somente quando as bênçãos do céu chegam. A fé verdadeira, ela não se prova somente quando oramos e Deus manda a bênção. A fé verdadeira não é somente quando Deus faz coisas impossíveis, sobrenaturais ou difíceis aos nossos olhos. A fé verdadeira, ela também se prova quando está tudo dando errado, quando nenhum impossível acontece, quando não vemos nada e vai tudo mal. Aí também a fé verdadeira se prova. Aí também é onde nós provamos se nós cremos em Deus ou não. Capítulo 6, verso 1. Deus responde à oração de Moisés. Moisés orou ao Senhor, dizendo que as coisas só davam errado desde que ele chegou ali. E Deus responde. Capítulo 6, verso 1. Então disse o Senhor a Moisés: agora verás o que hei de fazer a Faraó, porque por mão poderosa os deixará ir. Sim, por uma mão poderosa os lançará de sua terra. Deus está dizendo para Moisés assim: não se preocupa, Moisés, o meu plano está
exatamente conforme eu quero. Não está dando tudo errado, Moisés, está dando tudo certo. Está tudo certo. E Moisés disse assim, mas Deus, como é que pode estar tudo certo se Faraó piorou ainda mais a aflição desse povo? A pior das aflições começou a acontecer quando eu cheguei aqui. Como é que está tudo certo? Deus diz, está tudo certo, Moisés. O meu plano está ocorrendo perfeitamente como eu planejei. Mas e o povo está sofrendo? Mas é o meu plano, Moisés. Esse povo verá a minha mão poderosa agir, mas é necessário que nesse momento essas coisas aconteçam. Este é o meu plano, este é o meu propósito. E se o propósito de Deus for que nem sempre seja só vitória, questionaremos? Reclamaremos, iremos contra o Senhor. Gostaríamos sim que sempre fosse tudo vitória, que sempre fosse tudo bom, que nossa família o tempo todo fosse uma bênção, que os nossos filhos o tempo todo fosse uma bênção, que o nosso casamento o tempo todo fosse uma bênção, que em nosso trabalho o tempo todo fosse uma bênção, que as nossas condições financeiras o tempo todo fosse uma bênção, que a nossa saúde o tempo todo fosse uma bênção. Quem não quer uma vida que a saúde é boa, o dinheiro é bom, o trabalho é bom, a família é boa, o casamento é bom, os filhos são bons? Quem não quer uma vida assim? Mas nós vivemos em um mundo quebrado e arruinado pelo pecado, e não tem como dias de alegrias duradouras deste lado de cada eternidade. Deste lado de cada eternidade, a alegria não dura, para que nós venhamos saber que essa não é a nossa terra. Aqui não é o nosso lugar de descanso, assim como o Egito não era o lugar de descanso desse povo, e eles tinham que saber isso. Deus, por meio do sofrimento, nos prova que essa terra não é a nossa herança é na glória dos céus, e não devemos nos conformar a este mundo. Não devemos nos apegar a este mundo ou às coisas que este mundo oferece, porque este mundo vai passar, as coisas daqui são passageiras, não devemos nos ligar e nos apegar a elas. Por isso os sofrimentos acontecem, para que fiquemos cientes de que não estamos em nosso lar, de que aqui não é a nossa morada, de que o que Deus tem preparado para nós não está aqui, mas está com Ele. Verso 2. Falou mais Deus a Moisés e disse: eu sou o Senhor. E eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó, como Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, o Senhor não lhes fui perfeitamente conhecido. E também estabeleci o meu concerto com eles, para lhes dar a terra de Canaã, a terra de suas peregrinações, na qual foram peregrinos. E também tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizam, e me lembrei do meu concerto ou da minha aliança. Portanto, diz aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com juízos grandes, e eu vos tomarei por meu povo, e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que tiro de debaixo das cargas dos egípcios, e eu vos livrarei, e eu vos levarei à terra, acerca da qual levantei a minha mão, que a daria a Abraão, e a Isaque, e a Jacó, e vos la darei por herança, eu, o Senhor. Deste modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não ouviram a Moisés por causa da ânsia do espírito e da dura servidão. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: entra e fala a Faraó, rei do Egito, que deixe sair os filhos de Israel da sua terra. Moisés, porém, falou perante o Senhor, dizendo: eis que os filhos de Israel me não têm ouvido, como pois ouvirá Faraó? Também eu sou incircunciso de lábios. Todavia, o Senhor falou a Moisés e a Arão, e deu-lhes mandamento para os filhos de Israel e para Faraó, rei do Egito, para que tirassem os filhos de Israel da terra do Egito. Moisés orou, Deus respondeu, e Deus deu uma resposta para aquele povo.
e disse assim: eu vou fazer. Eu irei fazer, porque eu fui quem prometi. Ninguém há que possa revogar a minha aliança. Eu é que decretei a minha aliança para com esse povo. Quando eu chamei Abraão, Isaque e Jacó e fiz aliança com eles, este povo era o povo que tinha por direito o cumprimento dessa aliança, e eu não voltarei atrás. Eu já jurei que assim faria, e assim eu farei. E o povo, por causa do duro serviço que eles estavam enfrentando, não creram. E Moisés volta a Deus. Diz assim: Deus, eles não estão ouvindo. Se eles não me ouvem, imagina Faraó. E Deus dá outra resposta, diz assim: diz ao povo de Israel que creia. E diga a Faraó que tire o meu povo daí. Daqui em diante, a luta de Deus vai ser com Faraó. Vai ser aquela quebra de braços titânica entre Deus e Faraó. E sabe, quando os homens tentam batalhar contra Deus, eles perdem. Não adianta levantar-se contra Deus. Não adianta pelejar contra o Senhor. Nenhum homem vencerá. Nenhum homem vencerá. Deus ganhará todas. Daqui em diante, desse texto em diante que acabamos de ler, vão começar aquelas pragas terríveis sobre o Egito. E Deus vai destruir o Egito completamente para cumprir a aliança que ele havia feito lá atrás com seu povo. Esse texto traz grandes bênçãos para nós. Grandes bênçãos. A primeira delas é nos ensinar que fé não é otimismo. O que é otimismo? Otimismo é aquele pensamento de que vai tudo bem, vai sempre dar tudo certo, é só bênção. Isso não é fé, isso é otimismo. Isso é pensar que sempre vai dar certo. E fé não é otimismo. Fé é crer em Deus e no que Ele revelou em sua palavra, ainda que dê tudo errado. Moisés era a resposta de Deus. O povo não clamou a Deus dizendo que estava tudo muito ruim no Egito, e Deus não enviou Moisés para livrar ele. Moisés já não tinha chegado lá, mas agora estava tudo pior, e o povo olhava e dizia assim: não mudou nada, a oração da gente não foi respondida. Foi. Deus estava cumprindo o seu plano, Deus estava cumprindo a sua palavra, mesmo que tudo parecesse estar errado, estava tudo certo aos olhos do Senhor. Esse texto também, além de nos ensinar, ele nos exorta, ele puxa a nossa orelha, ao nos dizer assim: e se os dias difíceis forem parte do plano de Deus para a nossa vida? Vamos desistir? Vamos abandonar a fé? Vamos recuar? Vamos retroceder? Vamos deixar a caminhada do Senhor para trás? Esse texto nos chama atenção para isso, porque foi exatamente o que aconteceu. Quando Moisés chegou e disse assim: a bênção de vocês chegou, o povo levantou, oh, glória, né? Quando a bênção de Deus começou a realmente acontecer, o povo disse: misericórdia. Não dá para entender a nossa inconstância. Bem, mas esse texto também traz um consolo para a nossa alma, ao nos dizer que os dias ruins não significam que Deus não esteja vendo ou que Deus não esteja trabalhando. Dias difíceis, às vezes, tampam nossa vista e a gente imagina que Deus não está fazendo nada. A gente olha assim: meu Deus, essa situação toda, o Senhor parece que nem me ouve e nem faz nada. Os dias difíceis fazem com que nossa vista fique embaçada e a gente não consiga enxergar. Mas os dias difíceis, eles não são prova de que Deus não está fazendo nada. Mas muitas vezes, os dias difíceis são as provas, é a prova, na verdade, de que Deus realmente está trabalhando e Deus está agindo. E talvez esteja agindo em nosso coração para nos tratar. Bem, e por fim,
entendemos que vivemos em um mundo quebrado no pecado, arruinado pela queda do homem. Esse mundo é um vale de lágrimas. Não há alegria duradoura nesse mundo. Quando Moisés chega ali, ele livra aquele povo da dor e das aflições que o faraó colocava sobre aquele povo. Mas quando Jesus vem, ele nos livra de toda a dor, de toda a lágrima, de todo o sofrimento, de toda a ruína que o pecado causou nesse mundo. Se Moisés liberta o povo de uma dor relativamente pequena, porque eles sofreriam durante alguns anos, mas a sua alma não pereceria eternamente no inferno. Cristo nos liberta de forma completa. Ele nos liberta de tanto sofrermos aqui nessa terra, como também sofrermos eternamente. Cristo nos livra da condenação eterna do inferno. O pagamento dele lá na cruz nos faz um povo livre de toda a dor que o pecado poderia nos causar de eternidade em eternidade. Hoje, se crermos no Senhor Jesus Cristo, seremos libertos por uma libertação muito maior do que a que foi feita por Moisés. Moisés livrou o povo da dor que Faraó causava. Cristo nos livrará da condenação que o pecado pode nos trazer. Hoje, se crermos em Cristo, seremos libertos de toda lágrima, de toda dor, de todo choro. Ainda que nesse mundo nós venhamos chorar, nós não choraremos eternamente, pois estaremos eternamente com Ele. Mas para aqueles que rejeitam a Cristo, eles não têm a segurança de que esse sofrimento acabará. A única certeza que nós podemos ter de que não sofreremos eternamente é em Cristo. Creia nele, entregue os seus caminhos ao Senhor, confie nele e tudo mais ele fará. Fiquemos de